na igreja, mas eu afirmo para você que diante das circunstâncias que eu vivi na minha vida, eu tive inúmeros motivos para não acreditar mais em Deus e não estar aqui em cima hoje. Eu vivi duas grandes tragédias na minha vida. Se você for procurar um pouquinho desse testemunho, está no YouTube, está lá no meu canal, nas redes sociais, você pode pesquisar David Cerqueira lá, você vai encontrar um pouco mais. É até bom que você entre lá e a gente interaja um pouquinho, pode curtir, a gente conversar. Mas a minha mãe, eu tenho esse sobrenome Cerqueira, eu carrego, com esse sobrenome um legado muito poderoso na minha vida. A minha mãe foi uma cantora muito famosa nos anos 90. A minha mãe cantava uma canção, se você não lembra, quem conhece? Quem lembra da Denise Cerqueira aqui? Muita gente. Ela cantava uma canção assim, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do necessita mais. Entre elas, Jerusalém Eu, todo mundo conhece Jerusalém Eu. E a minha mãe foi uma cantora que Deus levou por muitos lugares no Brasil. Meu pai e minha mãe levavam um ministério muito bonito. Só que uma tragédia sobreveio na nossa família. No ano de 1998, os meus pais estavam indo para uma igreja, ministrar numa igreja lá na Barra da Tijuca, no Rio, e passavam pela Avenida Brasil e foram encontrados por um grupo de assaltantes que estavam roubando um carro forte. Meu pai tentando desviar, sair do engarrafamento, que ele achava que era só engarrafamento, mas não, as pessoas estavam voltando na contramão, porque estava havendo um tiroteio, e ele se deparou de frente com um grupo de outros bandidos que estavam chegando para dar cobertura. E aqueles bandidos fortemente armados atiraram contra eles. O primeiro deu 3 tiros de pistola na minha mãe, e o outro deu um tiro de fuzil no meu pai, fuzil AR-15. Naquela noite, a minha mãe viveu um livramento. Os tiros passaram de raspão por ela, mas o meu pai foi atingido. Meu pai tinha 42 anos de idade, faleceu a caminho do hospital. Assim que a polícia conseguiu resgatar meu pai e minha mãe, os levaram para o hospital de Bom Sucesso ali. Minha mãe, em estado de choque, recebeu os pertences do meu pai e falou que o médico disse para ela: seu esposo infelizmente não resistiu, mas você viveu um milagre, não era para você estar aqui, era para você estar morta também. E ali foi a nossa primeira grande tragédia, porque eu lembro das palavras do meu pai para mim, dizendo: filho, vai para a igreja. E no dia seguinte eu fui encontrar meu pai em cima de um caixão morto, e foi fazer a obra de Deus. Morreu um inocente, mais um inocente lá no Rio de Janeiro. Eu sei que isso acontece em todos os lugares do Brasil, mas lá no Rio estava terrível nessa época, ainda está nos dias de hoje. E o tempo vai fazendo com que a gente ache isso normal, e não é normal, gente. Mas na minha cabeça, quando eu estava ali no sepultamento do meu pai, eu falava: por que Deus permitiu isso? Meu pai sempre me ensinou que Deus guardava os seus filhos com seus anjos. A minha mãe buscou forças de onde não tinha para cuidar de mim e do meu irmão. E passando algum tempo, ela se lançou no ministério, na carreira ministerial dela mais ainda. E no ano de 1999, a minha mãe foi eleita a cantora do ano da música gospel no Brasil. Ela teve uma canção que foi Jerusalém, que foi eleita naquele ano a canção mais
tocada, né? A melhor canção daquele ano, né? Que diz o refrão: eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros rever a aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou. Todo mundo sabe. A minha vida começou. Você já deve ter louvado essa canção no playback aqui na igreja, né? Em 1999 essa canção se tornou uma das mais tocadas em todas as rádios. A minha mãe tinha uma agenda repleta, viajava a todos os lugares do Brasil. E depois da morte do meu pai, parece que ela se lançou muito mais no ministério, a ponto de a gente quase não se ver. Um ano depois da morte do meu pai, a minha mãe chegou de uma viagem de São Paulo e me falou a seguinte coisa: falou, filho, eu queria te pedir perdão porque a gente tem passado pouco tempo junto e eu sei que eu preciso corrigir isso. E naquele estado eu já estava com meu coração completamente botado de orgulho. Eu disse, mãe, você só quer saber de ministério, de igreja, de cantar? E ela falou, filho, me perdoa, eu vou corrigir isso. Mas como meu coração estava muito cheio de orgulho, eu já estava muito desacreditado de Deus, eu disse, mãe, eu não vou te perdoar não. E ela olhou para mim e falou assim, amanhã eu vou viajar de novo e pode ser que a gente nunca mais se veja. No dia seguinte a minha mãe viajou para Parnaíba, no estado do Piauí, perto de vocês aqui. Minha mãe sofreu um acidente indo para um evento daquela cidade, na altura da cidade de Cocal. O carro onde ela estava com os irmãos capotou. Minha mãe foi a única vítima fatal. Denise Cerqueira faleceu aos 39 anos de idade. E quando a notícia chegou lá no Rio de Janeiro, nem o pastor que veio me dar notícia, que era o nosso pastor na época, conseguia ter força para nos dar a notícia. Ele falou, eu não sei por que Deus permitiu isso, cara, mas você vai ter que ser muito forte. Eu tinha 17 anos de idade, o meu irmão tinha 14 anos, e eu não conseguia acreditar no que estava me acontecendo. Um ano eu perdi meu pai, outro ano eu perdi minha mãe, e aí 2 dias depois teve o sepultamento. Mais de 10 mil pessoas estavam naquele cemitério cantando as canções da Denise, todas essas canções. E eu só me perguntava, por que Deus permitiu isso? Será que Deus realmente existe? E naquela época muitas pessoas vieram falar com a gente e disseram, olha, nós vamos te ajudar, fica tranquilo, nós vamos estar junto com vocês, o futuro de vocês está garantido. Mas quando eu enterrei a minha mãe, eu voltei para minha casa e havia um vazio na minha casa. Minha casa aqui estava sempre cheia, ficou vazia. Os amigos que viviam lá desapareceram. As promessas que fizeram para a gente, quando a gente foi procurar, ligar e perguntar, eles falaram, olha, procura um advogado, que depois a gente vai ver com um departamento assim, assado. E a gente não sabia o que fazer, e a gente ficou basicamente abandonado. Só que a minha avó veio morar com a gente, meu tio, nos ajudaram, e a gente passou um tempo muito difícil, de escassez financeira, de dificuldade, que ninguém soube na época. E naquela situação, eu me senti no fundo do poço, porque eu havia perdido a minha estrutura familiar, de pai, de mãe, de família, eu não tinha mais nada, financeiramente mais nada. Quando eu perdi tudo, eu falei, cadê a minha vida? Havia só um buraco, um vazio. Eu já não acreditava mais em Deus. Eu falava, Deus não me ama, Deus não existe, Deus não se preocupa, não cuida dos seus filhos. Eu não achava isso. Só que depois de bater em várias portas e não ter mais nenhuma alternativa, isso às vezes acontece com a gente, eu decidi que eu precisava tentar pelo menos falar com Deus. Eu tentei marcar um horário com Deus. E eu cheguei para conversar com Deus como se Ele fosse o patrão da minha mãe. Sabe quando você vai lá, você tem tudo para falar para aquele patrão que não pagou, que não fez as coisas direito e que te demitiu de uma hora para outra. Eu cheguei e falei, olha só, Deus, o negócio é o seguinte, o papo vai ser reto. Lá no Rio a gente fala assim. E eu falei, e abri meu coração e briguei com Deus e falei porque... E a gente imagina que, eu imaginava que se Deus
tivesse ouvido aquela oração, ele iria aparecer de alguma forma ali naquele momento para falar comigo, só que a voz de Deus estava silenciada para mim. Eu não conseguia ouvir, ou de repente ele estava falando comigo, eu não conseguia ouvir. Mas quando eu cansei de dizer tudo que eu tinha para dizer, e cansei, o meu coração começou a se quebrar, eu comecei a chorar, e pôr para fora toda aquela dor que estava dentro de mim, que eu não tinha conseguido chorar no dia do enterro do meu pai nem da minha mãe. Eu fiquei estático diante daquela situação. Mas ali no meu quarto eu comecei a botar para fora, e começou algo ali a acontecer. Num dado momento daquela conversa, eu me silenciei, e eu senti como se estivesse entrando no meu quarto uma presença de alguém. Aleluia! Uma pessoa entrou no meu quarto, e era o Espírito Santo de Deus. E eu senti como se ele estivesse chegando perto de mim. E quando o meu coração silenciou, quando a minha voz silenciou, eu ouvi uma voz audível dizendo: filho, eu estou contigo no meio da tua tempestade. E eu senti meu coração se enchendo de paz, de uma paz que excede todo entendimento. Eu senti meu coração sendo inundado por algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. E naquela tarde o Senhor me alcançou. E eu, em lágrimas, disse para Ele: Senhor, se é o Senhor mesmo que está fazendo isso, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha vida. E naquela tarde eu fiz um voto com Deus, e Deus começou um processo de muitos milagres na minha vida. Eu passaria muito tempo falando aqui para vocês, eu não posso gastar mais esse tempo, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus começou um processo na minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse escrever uma canção, e hoje as minhas canções que Deus me deu voam aí no Brasil, o mundo, mas começaram lá no meu quarto, no meu relacionamento com Deus. Eu estou aqui para dizer para você que vale a pena permanecer fiel a Deus no dia da tua tempestade. Vale a pena você inclinar o teu coração, porque perto está o Senhor de um coração quebrantado. Talvez Deus não tenha orquestrado as situações que estão rodeando a tua vida. A gente pensa assim: por que você fez isso? Por que você permitiu isso? Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A promessa de Deus não é que você não vai passar por tempestades. Veja, a promessa de Deus é que Ele estará contigo até o fim dos dias. Essa é a promessa de Deus. Então nessa noite eu quero que você coloque a mão no seu coração. E quem sabe você tenha ficado aqui precisando de um renovo, precisando renovar a sua aliança com Deus. Diga mais uma vez: eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros, Ele refaz a tua aliança hoje. A aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. A minha vida é tua vida. A minha vida começou outra vez. Nossa vida começou outra vez. Outra vez. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.